E se eu te dissesse que a forma como você vive hoje não é um acaso, mas um reflexo direto da sua mente? E se tudo aquilo que você chama de destino, na verdade, fosse apenas o resultado de pensamentos repetidos, crenças silenciosas e decisões invisíveis que você toma todos os dias? Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que está trabalhando, lutando, se esforçando, mas mesmo assim parece que a vida não muda? É como se existisse uma força invisível segurando você no mesmo lugar. E é exatamente aqui que começa a verdade, que poucos têm coragem de encarar. A sua vida exterior é construída primeiro no invisível. Em muitas tradições espirituais já se dizia isso de formas diferentes. A palavra cria. A fé move o invisível. O homem colhe o que semeia no espírito antes de colher na matéria. E isso não é apenas religião, é consciência, porque tudo começa dentro. E quando você olha para os grandes livros de desenvolvimento mental e sucesso, como os ensinamentos clássicos de Napoleon Hill, uma ideia se repete com força. O pensamento dominante se torna realidade física. Não é sorte, não é acaso, não é privilégio, é direção mental. Agora pense comigo. Se duas pessoas começam do mesmo ponto de vida, mas uma acredita que pode crescer e a outra acredita que sempre vai faltar, elas vão viver o mesmo destino? Ou duas realidades completamente diferentes vão se formar a partir da mente delas? E é aqui que essa história começa a ficar perigosa, porque talvez o maior bloqueio da sua vida não esteja fora de você. Talvez esteja dentro, nas crenças que você nunca questionou, nos pensamentos que você repete sem perceber, nas palavras que você diz para si mesmo todos os dias. Mas hoje, algo diferente pode acontecer, porque o que você vai ouvir aqui não é apenas motivação, é um despertar, um chamado para você começar a enxergar aquilo que sempre esteve aí, mas que você nunca foi ensinado a observar. Então eu quero te convidar para isso. Se você sente que é hora de mudar de verdade, a forma como você pensa, age e constrói a sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo, porque aqui você vai encontrar conteúdos que vão direto na raiz da sua mentalidade. Deixe o like para fortalecer essa mensagem e fazer ela alcançar mais pessoas que precisam despertar. E comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo e o que você espera mudar na sua vida. Porque a partir de agora, você não está apenas assistindo um vídeo, você está entrando em uma ideia que pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro, a fé, o esforço e o seu próprio destino. E a pergunta que fica é: você está pronto para enxergar a verdade que muda tudo? Há momentos na vida em que nada muda por fora, mas tudo desaba por dentro. Ele estava ali, vivendo mais um dia comum, daqueles que parecem iguais a todos os outros. Mas por trás da rotina, algo silencioso começava a se mover. Uma inquietação difícil de explicar, como se a própria realidade estivesse começando a perder consistência. Durante anos, ele acreditou nas mesmas ideias repetidas por todos ao seu redor. Que dinheiro é difícil, que poucos conseguem, que a vida é feita de limitações e sorte. Ele nunca questionou profundamente essas crenças, porque, de algum modo, elas pareciam normais, familiares, aceitáveis. Mas a verdade é que o que é repetido o suficiente começa a parecer verdade, mesmo quando não é. E então, naquele dia, uma única pergunta surgiu na mente dele como um corte silencioso. E se tudo o que eu acredito sobre dinheiro estiver errado? Ele parou. Não fisicamente, mas internamente. Porque essa pergunta não é simples. Ela não apenas questiona o dinheiro. Ela questiona toda a estrutura mental que sustenta uma vida inteira. Se isso for verdade, então quantas outras verdades também foram apenas heranças e não escolhas?
A mente dele começou a resistir. Afinal, o cérebro humano foi treinado para proteger certezas, não para destruí-las. Mas algo maior estava acontecendo. Pela primeira vez, ele não estava apenas vivendo, estava observando como vivia. E isso muda tudo. Ele começou a lembrar de frases que ouviu a vida inteira. Dinheiro não dá em árvore. Rico não fica rico honestamente. Isso não é para pessoas como nós. Cada frase parecia inocente, isoladamente, mas juntas formavam uma prisão invisível. Uma prisão sem grades físicas, mas com paredes mentais extremamente sólidas. E o mais assustador, ele nunca percebeu que estava dentro dela. Naquele instante, uma nova percepção começou a nascer, desconfortável, quase agressiva. E se o problema nunca tivesse sido o mundo, mas a forma como ele aprendeu a enxergar o mundo? A rua continuava a mesma. As pessoas continuavam caminhando. Os sons da cidade não mudaram, mas a mente dele já não estava mais no mesmo lugar. Agora ele via o invisível, padrões, crenças, condicionamentos. E pela primeira vez surgiu uma sensação estranha, não de desespero, mas de possibilidade. Porque se aquilo tudo foi aprendido, então também pode ser desaprendido. E se pode ser desaprendido, pode ser reescrito. Mas toda verdade nova cobra um preço. Ela destrói a versão antiga de quem acredita nela. E naquela noite, quando ele deitou a cabeça no travesseiro, algo dentro dele não descansou. Não era medo, era o começo de um despertar. E sem saber, ele havia cruzado o primeiro limite invisível entre uma vida comum e uma mente em transformação. Na manhã seguinte, nada ao redor parecia ter mudado, mas ele já não era o mesmo. O café tinha o mesmo gosto, o trânsito continuava o mesmo, as pessoas ainda seguiam seus dias como sempre. Porém, dentro dele, uma nova inquietação havia sido plantada, e ela não parava de crescer. A pergunta da noite anterior ecoava como um sussurro constante. E se tudo o que eu acredito for apenas programação mental? Ele tentou voltar ao automático, trabalhar, pensar em outras coisas, distrair-se, mas havia algo diferente agora. A mente dele não aceitava mais o piloto automático com a mesma facilidade. Era como se pela primeira vez ele estivesse vendo o solo onde sua vida foi plantada. E o solo era a mente. Ele começou a perceber algo simples, mas devastador. Tudo o que ele acreditava sobre dinheiro, sucesso e possibilidades vinha de fora. Não era criação dele, era repetição. Família, escola, conversas, experiências, frustrações. Tudo havia plantado sementes dentro dele sem que ele escolhesse. E agora, ele começava a entender a lei invisível que ninguém ensina. Pensamentos não são apenas pensamentos, são sementes. Se você planta dúvida todos os dias, você colhe insegurança. Se você planta medo, você colhe paralisia. Se você planta certeza, você começa a construir destino. Mas a verdade mais desconfortável ainda estava por vir. Ele percebeu que vinha cultivando, sem saber, uma mente baseada na escassez. Cada vez que dizia, isso não é para mim, uma raiz se fortalecia. Cada vez que desistia, antes de tentar, uma crença se consolidava. Cada vez que aceitava o não dá, uma limitação se tornava regra. Então ele se perguntou, com um peso no peito, quantos anos da minha vida eu passei cultivando o solo errado. A mente tenta proteger o que conhece. Por isso, mudar pensamentos não é confortável. É quase uma ruptura interna. Mas algo dentro dele já não queria mais voltar ao antigo estado, porque uma nova ideia havia surgido, simples e perigosa ao mesmo tempo. Se a mente é o solo, então ele pode escolher o que plantar. E isso muda tudo. Não havia garantia de sucesso. Não havia promessa de facilidade.
Mas havia algo mais forte que isso: responsabilidade. Ele não era mais apenas um resultado do mundo, ele era um participante ativo da própria realidade. Naquela noite, antes de dormir, ele fez algo diferente pela primeira vez. Não reclamou, não se vitimizou, não repetiu limitações. Ele apenas observou os próprios pensamentos, como quem finalmente começa a enxergar o código por trás da própria vida. E sem perceber, uma nova semente havia sido plantada. Uma semente que não falava de escassez, mas de possibilidade. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Não era uma mudança externa imediata. Não havia dinheiro entrando, nem oportunidade surgindo de forma mágica. Mas havia algo mais sutil e muito mais poderoso. Ele começou a perceber padrões nos outros, e principalmente em si mesmo. Era como se ele estivesse começando a enxergar um código invisível rodando por trás das decisões humanas. Ele observava pessoas ao redor e via dois tipos de mentalidade se repetindo como um reflexo automático. Alguns falavam de problemas o tempo todo. Outros falavam de soluções. Alguns perguntavam: por que isso acontece comigo? Outros perguntavam: como eu resolvo isso? Alguns esperavam segurança para agir. Outros agiam para criar segurança. Então, uma pergunta começou a incomodá-lo profundamente. Se a mente controla tudo, por que a maioria das pessoas nunca percebe isso? A resposta era simples e dolorosa. Porque o automático é confortável. Sair do automático exige consciência. E consciência exige responsabilidade. Ele começou a notar que a diferença entre riqueza e pobreza não era apenas dinheiro, era forma de pensar. A mente rica não se pergunta apenas se algo é possível, ela pergunta como fazer acontecer. Ela não espera a permissão do mundo, ela cria caminhos dentro dele. Mas o que mais o chocou não foi isso. Foi perceber que ele mesmo ainda não tinha abandonado completamente a antiga mentalidade. Havia momentos em que ele voltava a pensar pequeno, momentos em que o medo ainda falava mais alto, momentos em que a dúvida tentava recuperar espaço. E isso o levou a uma verdade mais profunda. Transformação não é um evento, é uma batalha diária, uma guerra silenciosa entre o antigo eu e o novo eu. Ele começou a se observar com mais rigor. Cada pensamento negativo agora não passava despercebido. Ele não lutava contra eles com raiva, mas com consciência. E sempre que a mente dizia: isso não é para você, ele começava a responder internamente: quem disse isso e com base em quê? Essa simples pergunta quebrava padrões antigos, porque a maioria das limitações não sobrevive à investigação. Naquela noite ele escreveu algo em um papel e deixou na mesa. Eu não sou mais um produto do que me ensinaram. Sou o autor do que vou me tornar. E pela primeira vez, ele não sentiu que estava apenas lendo uma frase bonita. Ele sentiu que estava declarando uma nova identidade, mas ainda havia uma barreira invisível pela frente. Uma força interna que ele ainda não havia enfrentado completamente. O próximo nível não era entender o código, era quebrá-lo na prática. A mudança mais perigosa não é a que acontece no mundo, é a que começa a acontecer dentro da mente. E foi exatamente isso que começou a incomodá-lo nos dias seguintes. Ele já não conseguia olhar para a vida da mesma forma, mas junto com a consciência veio algo desconfortável. O confronto direto com a escassez que ainda vivia dentro dele. Não era uma escassez visível. Ele não estava sem comida, sem abrigo, sem vida. Era algo mais profundo, uma escassez de possibilidades. Ele percebia isso nas pequenas decisões. Quando surgia uma oportunidade, a primeira reação da mente era dúvida. Quando via alguém vencendo, a mente sussurrava a comparação. Quando pensava em crescer, surgia a pergunta automática: e se der errado? E então ele entendeu algo que o deixou em silêncio por minutos. A escassez não está no mundo,
Está na forma como ele foi treinado a enxergar o mundo. Essa percepção não trouxe conforto, trouxe responsabilidade. Porque se o problema não era externo, então não havia mais para onde apontar o dedo. Ele começou a observar como a crença de escassez age de forma invisível. Ela disfarça medo de prudência. Ela disfarça estagnação de segurança. Ela disfarça desistência de realismo. E o mais perigoso, ela parece lógica, mas não é lógica, é condicionamento. Naquela fase, ele começou a se fazer perguntas mais profundas. Quantas oportunidades eu já rejeitei por medo disfarçado de razão? Quantas vezes eu chamei limitação de realidade? E se o que eu chamo de vida real for apenas a minha versão da realidade? Essas perguntas não tinham respostas fáceis, mas elas estavam quebrando algo dentro dele. E sempre que a mente tentava voltar ao antigo padrão, ele percebia uma resistência crescente. Como se duas versões dele estivessem em guerra, uma querendo continuar segura, outra querendo crescer a qualquer custo. Mas crescimento exige desconforto. E ele começou a entender que a escassez não desaparece com conhecimento. Ela desaparece com exposição. Exposição ao novo, exposição ao risco, exposição à ação. Naquela noite, ele tomou uma decisão simples, mas significativa: parar de esperar se sentir pronto. Porque ele percebeu algo que mudou tudo. A mente nunca vai dizer, estou pronto. Ela vai dizer, tenha cuidado. E se ele continuasse esperando segurança, nunca sairia do lugar. Então ele escreveu outra frase, desta vez mais forte: eu não vou mais obedecer à minha mente limitada. Vou treinar ela para pensar diferente. Mas ele ainda não sabia que o próximo passo não seria apenas mudar pensamento, seria enfrentar a disciplina, o verdadeiro divisor de destinos. A decisão que ele tomou na noite anterior parecia forte quando foi escrita, mas o dia seguinte testaria se aquilo era apenas emoção ou verdadeira transformação. Acordar cedo não mudou. O cansaço ainda existia. A rotina ainda chamava. E a mente continuava sendo a mesma que ele vinha tentando reprogramar. A diferença agora era outra. Ele já não conseguia ignorar o que estava acontecendo dentro dele. A disciplina não aparece quando tudo está motivado. Ela aparece quando nada faz sentido continuar. E foi exatamente isso que ele começou a enfrentar. Na primeira manhã de tentativa consciente de mudança, ele sentiu algo que quase o fez voltar atrás. Resistência interna. Não era preguiça simples, era algo mais profundo. Era a mente antiga tentando recuperar controle. Ela dizia, você não precisa disso hoje. Começa amanhã. Você já tentou antes e não funcionou. Isso não é para você. E ele percebeu algo importante. A mente não argumenta com lógica. Ela argumenta com conforto. E conforto sempre tenta vencer crescimento. Ele saiu de casa, mas dentro dele havia um conflito silencioso. Cada passo parecia uma negociação interna entre continuar o velho padrão ou sustentar a nova decisão. No trabalho, tudo parecia igual, mas ele não estava igual. Agora, ele observava mais, pensava mais, questionava mais, e isso era exaustivo. Porque despertar consciência não traz paz imediata, traz conflito. Durante uma pausa, ele viu colegas reclamando da mesma rotina, dos mesmos problemas, das mesmas limitações, e percebeu algo que o atingiu profundamente. A maioria das pessoas não está presa pela vida. Está presa pelos hábitos mentais que repetem todos os dias. Reclamar era automático. Desistir era automático. Aceitar pouco era automático. E ele entendeu que para sair disso não bastava vontade. Era necessário disciplina contra o próprio automatismo. Naquela tarde, ele teve uma recaída mental.
Um pensamento antigo voltou com força. Talvez isso tudo seja exagero. Talvez seja melhor só viver como sempre foi. E por alguns minutos ele quase acreditou nisso, mas algo dentro dele agora já não aceitava voltar completamente. Porque uma vez que você vê, não consegue mais desver. Ele respirou fundo e fez algo novo. Não respondeu ao pensamento, observou. E isso foi o começo da disciplina real. Disciplina não é lutar contra a mente o tempo todo. Disciplina é não obedecer automaticamente à mente. Naquele dia, ele tomou pequenas decisões que antes não tomaria. Continuou uma tarefa mesmo sem motivação. Evitou distrações que antes dominavam sua atenção. Escolheu agir antes de sentir vontade. E cada pequena ação parecia insignificante. Mas internamente estava quebrando um padrão antigo, porque mudança não acontece em grandes explosões. Acontece em pequenas resistências vencidas diariamente. À noite, o cansaço era diferente. Não era só físico, era mental. Ele estava cansado de lutar contra si mesmo, mas ao mesmo tempo sentia algo novo surgindo, respeito próprio, e isso era novo. Ele começou a perceber que disciplina não é punição, é construção de identidade. Cada ação repetida estava moldando uma nova versão dele. E então veio a pergunta mais importante do dia. Quem eu estou me tornando com as escolhas que faço quando ninguém está me observando? Essa pergunta ficou ecoando, porque ela expõe a verdade que ninguém consegue escapar. Você não é definido pelo que deseja, mas pelo que faz repetidamente. Naquela noite, antes de dormir, ele percebeu algo que mudou sua perspectiva. Ele não precisava vencer o mundo. Ele precisava vencer a versão antiga dele. E essa batalha não teria fim rápido. Mas pela primeira vez, ele não queria desistir no meio do caminho. Porque ele estava começando a entender uma lei mais profunda. A disciplina é o preço que a mente rica paga para continuar rica, mesmo antes de ver resultados. E com essa consciência, algo começou a se preparar dentro dele. Um impulso que o levaria para o próximo nível. A ação real, onde pensamentos deixam de ser teoria e começam a virar destino. Havia uma diferença enorme entre entender algo e viver algo. Ele já tinha percebido padrões, já tinha identificado crenças, já tinha começado a treinar disciplina. Mas ainda faltava o ponto que separa definitivamente quem sonha de quem muda de vida: a ação. E foi exatamente aí que a mente dele começou a resistir de um jeito diferente. Não era mais apenas dúvida, era procrastinação sofisticada. Aquele tipo de pensamento que parece racional, mas que, na verdade, só adia transformação. Preciso me preparar mais. Preciso entender melhor. Não é o momento ideal. Talvez depois eu faça isso direito. Mas agora ele já conseguia reconhecer o padrão. A mente não estava protegendo ele. Estava protegendo a zona de conforto. E a zona de conforto nunca negocia com o crescimento. Ela apenas disfarça sua prisão como segurança. Naquele dia, algo simples aconteceu, mas que mudaria a forma como ele enxergava tudo. Ele decidiu agir mesmo sem certeza. Não havia plano perfeito. Não havia garantia. Não havia validação externa. Havia apenas uma escolha interna: continuar esperando ou começar imperfeito. E ele começou. No início, tudo parecia pequeno demais para ser significativo. Uma conversa iniciada que ele antes evitaria. Uma ideia colocada em prática, sem esperar aprovação. Uma tentativa que antes ficaria só no pensamento. Mas o impacto não estava no tamanho da ação. Estava na quebra do padrão, porque cada ação era uma mensagem enviada para a própria mente. Eu não obedeço mais ao medo. E isso começou a incomodar profundamente a versão antiga dele. A mente antiga reagia com desconforto, tentando puxá-lo de volta.
Você está se expondo demais. Isso pode dar errado. Melhor parar enquanto ainda dá tempo. Mas agora ele fazia algo diferente. Ele agia apesar disso. E foi nesse ponto que ele entendeu algo essencial. A coragem não elimina o medo. Ela ignora o medo como autoridade. Durante o dia, ele percebeu algo curioso. Quanto mais ele agia, menos poder o medo tinha. O medo não desaparece antes da ação. Ele desaparece depois que percebe que não controla mais você. E isso mudou tudo. No final do dia, ele estava exausto, mas diferente. Não era o cansaço da dúvida, era o cansaço da construção. Pela primeira vez, ele não estava apenas pensando em mudança. Ele estava produzindo mudança. E isso gerava um tipo novo de satisfação. Não emocional, mas existencial. Ele começou a perceber algo profundo. Pensamento sem ação gera ilusão. Ação sem pensamento gera caos, mas ação consciente gera transformação real. Naquela noite, ele refletiu sobre todas as vezes que esperou o momento perfeito e percebeu que o momento perfeito nunca existiu. Ele era apenas uma desculpa elegante para não enfrentar o desconhecido. Então ele fez uma pergunta que ficou ecoando por dentro. Quantas versões melhores de mim morreram por causa da espera? Essa pergunta não teve resposta, apenas silêncio, mas foi um silêncio diferente, um silêncio que empurrava para frente. E ele entendeu algo que agora parecia inevitável. A ação não é um passo da jornada. A ação é a porta da transformação. E ao atravessá-la, não há como voltar ao mesmo lugar. Porque uma vez que você começa a agir contra a própria limitação, você começa a destruir a identidade antiga. E foi exatamente isso que começou a acontecer com ele. Mas ainda havia um nível mais profundo para enfrentar. O nível em que a autoconfiança deixa de ser pensamento e se torna identidade. Algo estava diferente quando ele acordou naquele dia. Não era entusiasmo, não era euforia, era algo mais silencioso, mais sólido. Como se pela primeira vez ele estivesse começando a confiar não no que poderia acontecer, mas em quem ele estava se tornando. A autoconfiança não chega como um evento. Ela se forma como uma construção invisível, tijolo por tijolo, ação por ação, decisão por decisão, e ele começou a perceber isso com clareza. Não foi um grande sucesso que mudou sua percepção, foi algo menor, quase imperceptível. Ele não recuou diante do desconforto. Isso, para ele, foi uma vitória maior do que qualquer resultado externo. Durante anos, ele havia confundido confiança com certeza. Achava que pessoas confiantes não tinham medo, não duvidavam, não hesitavam. Mas agora ele entendia algo completamente diferente. Autoconfiança não é ausência de medo, é consistência apesar do medo. Naquela manhã, ele se observou de forma mais profunda. Percebeu como antes ele buscava aprovação antes de agir, como esperava validação externa para se sentir seguro. Como deixava opiniões alheias moldarem suas decisões. E isso, silenciosamente, havia enfraquecido sua identidade ao longo dos anos. Mas agora algo estava mudando. Ele começou a fazer escolhas baseadas em uma nova referência. Não mais o que os outros pensariam, mas o que ele sabia que precisava fazer. E isso trouxe conflito, porque toda mudança de identidade gera resistência interna. A mente antiga tentava recuperar controle. Você está mudando demais. E se você errar? E se ninguém acreditar em você? Mas ele já não tratava essas vozes como verdades. Ele tratava como ruído. E foi nesse ponto que algo começou a nascer dentro dele. Respeito próprio. Não aquele respeito baseado em conquistas externas, mas o respeito silencioso de saber que você não se trai mais. Durante o dia, ele percebeu algo poderoso. Quanto mais ele confiava nas próprias decisões, menos ele precisava da validação dos outros.
E isso o libertava e o isolava ao mesmo tempo. Porque crescer mentalmente nem sempre te aproxima das pessoas. Muitas vezes te afasta delas temporariamente. Ele começou a se perguntar: quem eu me torno quando paro de pedir permissão para viver a minha própria vida? Essa pergunta ficou ecoando. E pela primeira vez, ele não tinha pressa em respondê-la, porque a resposta não estava em palavras, estava em comportamento. Naquela noite, ele percebeu algo profundo. A autoconfiança não nasce do sucesso. Ela nasce da repetição de promessas que você cumpre consigo mesmo. Cada vez que ele dizia, vou fazer, e fazia, algo interno se fortalecia. Cada vez que ele dizia, vou tentar, e desistia, algo interno se enfraquecia. E assim, sem perceber, ele estava reconstruindo sua identidade de dentro para fora. Mas ainda havia um desafio mais sutil pela frente, porque até aqui ele havia aprendido a agir e confiar em si mesmo. Mas agora ele precisaria enfrentar algo ainda mais profundo. A voz interna que molda todos os resultados. A linguagem da mente. Havia algo que ele ainda não tinha dominado completamente. Ele já tinha começado a agir apesar do medo. Já tinha aprendido a observar padrões mentais. Já tinha sentido nascer uma nova forma de autoconfiança. Mas ainda existia um território silencioso, quase invisível, que continuava influenciando tudo o que ele fazia. A forma como ele falava consigo mesmo. Não em voz alta, mas por dentro. Aquela voz interna que comenta cada decisão, interpreta cada erro, reforça cada dúvida e, sem perceber, constrói a identidade de uma pessoa ao longo dos anos. E foi aí que ele começou a perceber algo profundo, quase assustador. A mente acredita no que ela repete. Ele lembrou de algo que havia lido em ensinamentos antigos e também nos princípios atribuídos a pensadores da mente e do sucesso como Napoleon Hill. O pensamento repetido com emoção se transforma em crença e a crença se transforma em realidade. E isso começou a incomodá-lo profundamente, porque ele percebeu que não era apenas vítima do mundo externo. Ele também era responsável pelo diálogo interno que sustentava sua vida. Durante anos, sem perceber, ele repetiu frases dentro de si como: eu não sou bom nisso. Isso é difícil demais. Outras pessoas conseguem, eu não. Eu sempre começo e não termino. E cada uma dessas frases não era apenas um pensamento, era uma instrução, uma programação silenciosa. Naquele momento, ele entendeu algo que o fez parar por alguns segundos. A mente não distingue o que é repetido daquilo que é verdade. E então surgiu uma reflexão mais profunda, quase espiritual. Ele lembrou de ensinamentos que falam sobre o poder da palavra, sobre a criação que começa no pensamento, sobre a fé como força que move o invisível antes do visível. E uma pergunta surgiu dentro dele. E se minha vida sempre foi uma oração, mas eu nunca percebi o que eu estava pedindo? Essa pergunta não era religiosa no sentido superficial. Era existencial, porque ele começou a perceber que cada pensamento repetido com emoção é como uma semente plantada no invisível. E se isso fosse verdade, então a mente não era apenas um lugar de pensamentos, era um altar de criação. Mas havia um problema. Ele também percebia que sua mente havia sido treinada por anos para repetir limitações com mais força do que possibilidades. E isso criava um conflito interno constante. Sempre que ele tentava pensar diferente, a voz antiga aparecia. Você está se iludindo. Isso não é realista. Fique no seu lugar. E agora ele entendia algo crucial. Não basta mudar o que você quer. Você precisa mudar o que você diz para si mesmo todos os dias. Então, ele começou um exercício simples, mas poderoso. Ele começou a observar cada pensamento negativo
como se fosse uma palavra que precisava ser substituída. Não com negação, mas com reconstrução. Quando a mente dizia, eu não consigo, ele respondia internamente, eu ainda estou aprendendo. Quando a mente dizia, isso é impossível, ele respondia, isso ainda não foi feito por mim. Quando a mente dizia, você vai falhar, ele respondia, eu vou crescer com isso. E aos poucos, algo começou a mudar. Não no mundo externo, mas na estrutura interna da identidade. Ele percebeu que não estava apenas mudando pensamentos, ele estava mudando o idioma da própria mente. E isso começou a afetar tudo. As emoções ficaram menos caóticas, as decisões ficaram mais conscientes. O medo começou a perder autoridade, mas essa mudança não era confortável, porque toda transformação interna exige uma morte simbólica, a morte da identidade antiga. E ele sentia isso acontecendo todos os dias. Era como se duas vozes disputassem espaço dentro dele, uma construída por anos de repetição limitada, outra recém-nascida, frágil, mas crescente. E ele entendeu algo profundo: quem você se torna depende de qual voz você alimenta com mais frequência. Naquela noite, ele escreveu algo em um papel, quase como uma declaração espiritual e mental ao mesmo tempo. Eu não sou o que pensei ser por anos, eu sou o que escolho repetir a partir de agora. Ele deixou o papel em silêncio, como se estivesse assinando um novo contrato interno. E pela primeira vez, ele começou a sentir algo que não era apenas motivação, era direção. Mas ainda havia uma etapa mais intensa pela frente, porque mudar pensamento é uma coisa, mas sustentar disciplina quando ninguém está vendo é outra completamente diferente. E é aí que o destino realmente começa a ser construído, no invisível da repetição diária. Havia dias em que a transformação parecia silenciosa demais para ser real. Nada explosivo acontecia, nenhuma virada milagrosa, nenhuma confirmação externa dizendo, agora você mudou. Mas por dentro, algo estava se reorganizando. Ele já não era mais a mesma pessoa que aceitava pensamentos sem questionar. Agora havia um espaço entre o pensamento e a reação. Um pequeno intervalo onde ele podia escolher, e esse espaço estava mudando tudo. Mas junto com esse avanço, surgiu um novo desafio: a forma como ele enxergava o mundo ao redor. Por anos, ele viveu dentro de uma percepção limitada, não porque o mundo fosse limitado, mas porque sua mente foi treinada para ver limitação. Ele começava a perceber isso em tudo. Quando via alguém bem-sucedido, antes surgia comparação. Agora surgia curiosidade. Quando via uma oportunidade, antes surgia dúvida. Agora surgia análise. Quando via um problema, antes surgia desespero. Agora surgia pergunta. E a pergunta mais importante começou a mudar. Antes era, por que isso não dá certo para mim? Agora era, como isso pode funcionar? E essa pequena mudança começou a alterar completamente sua percepção da realidade. Ele começou a entender algo essencial que poucos percebem. Abundância não é quantidade, é visão. Porque existem pessoas cercadas de oportunidades que vivem como se estivessem em escassez. E existem pessoas em ambientes difíceis que conseguem enxergar caminhos onde ninguém mais vê. A diferença não está no mundo externo, está na lente interna. Ele lembrou de princípios que já tinha ouvido antes, ecos de ensinamentos de desenvolvimento mental e espiritualidade prática. A mente expande ou contrai a realidade conforme o foco que sustenta. E isso começou a fazer sentido na prática. Quando ele focava na falta, tudo parecia faltar. Quando ele focava na possibilidade, novas ideias surgiam. Quando ele focava na ação, portas começavam a parecer menos fechadas. Mas havia um ponto crítico. A mente antiga ainda tentava puxá-lo de volta. Ela dizia, não se iluda. Você está exagerando. Volte a ser realista.
E ele começou a entender algo profundo. O que a mente antiga chama de realidade, muitas vezes é apenas repetição de limitações antigas. Naquela fase, ele começou a observar algo novo, pessoas ao seu redor, e percebeu um padrão doloroso. Muitas pessoas não estavam presas por falta de talento, mas por falta de visão. Elas não viam possibilidades porque não treinavam a mente para enxergar além do imediato. E isso o impactou profundamente, porque ele percebeu que ele mesmo já foi assim. Ele já foi alguém que acreditava que as coisas simplesmente eram do jeito que são. Mas agora ele começava a entender algo diferente. A realidade não é fixa, ela responde à forma como você a interpreta e reage a ela. Naquela noite, ele caminhou sozinho por um tempo. Não estava tentando fugir de nada. Estava tentando organizar o que estava acontecendo dentro dele. O mundo parecia o mesmo, mas a forma como ele o via não era mais. E isso gerava uma estranha sensação de expansão e solidão ao mesmo tempo. Expansão porque ele via mais possibilidades. Solidão porque nem todos ao redor viam o que ele estava começando a ver. Ele respirou fundo e pensou: talvez o crescimento não seja sobre chegar mais longe, mas sobre enxergar mais fundo. E naquele momento, algo ficou claro dentro dele. A mentalidade de abundância não é sobre ter mais, é sobre parar de pensar como alguém que vive em limitação. Mas ainda faltava o teste final, porque toda transformação mental precisa ser confrontada com a realidade prática. Isso aconteceria no próximo nível, quando ele descobrisse que a verdadeira lei não é apenas pensar diferente, é viver diferente, mesmo quando tudo tenta te puxar de volta. Chegou um ponto em que ele não conseguia mais voltar a ser quem era antes. Não porque tudo tinha se resolvido, mas porque algo dentro dele já não aceitava mais a antiga forma de viver. A mente antiga ainda aparecia. Os velhos pensamentos ainda tentavam voltar. Os velhos medos ainda sussurravam. Mas agora havia uma diferença essencial. Eles já não mandavam nele. Ele começou a perceber algo que não era apenas mental, era quase espiritual, como se uma lei silenciosa estivesse sendo revelada através da experiência. Ele já tinha entendido pensamentos, já tinha entendido disciplina, já tinha entendido ação, já tinha entendido linguagem interna, já tinha entendido abundância. Mas agora vinha a verdade que une tudo. Você não se torna aquilo que pensa ocasionalmente. Você se torna aquilo que vive diariamente. E isso mudou completamente sua percepção, porque ele percebeu que não era mais sobre momentos de inspiração. Era sobre consistência invisível, o que você faz quando ninguém está vendo, o que você pensa quando ninguém está ouvindo, o que você escolhe quando ninguém está te pressionando. Esses pequenos momentos estavam construindo uma identidade nova dentro dele. Ele lembrou de um princípio profundo que havia visto em ensinamentos de desenvolvimento humano e também em reflexões espirituais. A repetição molda o caráter molda o destino. E agora, isso não era teoria, era experiência. Ele começou a olhar para trás e ver a própria vida como resultado de repetições invisíveis. Anos repetindo dúvidas, anos repetindo medo, anos repetindo desistência. E agora começava a repetir algo novo: consciência, ação e disciplina. Mas o mais difícil não era começar, era continuar, porque o mundo externo não muda tão rápido quanto o mundo interno. Havia dias em que nada parecia diferente. Havia momentos em que ele questionava se realmente estava evoluindo. Havia horas em que a mente antiga tentava convencer: você está igual. Mas ele aprendeu algo fundamental: crescimento real não grita, ele acumula. E aquilo que acumula silenciosamente um dia se torna impossível de ignorar. Numa manhã comum, ele percebeu algo simples, mas profundo.
Ele não reagia mais da mesma forma. Situações que antes o desestabilizavam, agora eram apenas observadas. Problemas que antes dominavam, agora eram analisados. Medos que antes paralisavam, agora eram reconhecidos, mas não obedecidos. E isso era a verdadeira mudança. Não era sobre se tornar alguém perfeito, era sobre se tornar alguém consciente. Ele caminhou até um lugar tranquilo e ficou em silêncio por alguns minutos. E naquele silêncio, ele entendeu algo que fechava todo o ciclo. A mente não é o seu inimigo. Ela é apenas um reflexo do que você treinou ela a ser. E se ela pode ser treinada para a limitação, também pode ser treinada para a expansão. Mas isso exige escolha diária, exige renúncia do antigo eu, exige repetição do novo eu, exige persistência quando ninguém acredita, exige fé quando nada ainda parece pronto. E ele finalmente entendeu a essência da lei mental, que o havia transformado desde o início. Você não muda a sua vida mudando um dia. Você muda a sua vida mudando quem você é todos os dias. E naquele momento, ele não se sentia no fim de uma jornada. Ele se sentia no começo de uma nova existência, porque agora ele sabia, não existe separação entre mente e destino. Eles são a mesma coisa, em níveis diferentes de maturidade. Se você chegou até aqui, então você já não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Porque quando uma ideia atravessa a mente certa, ela não passa em branco. Ela começa a trabalhar dentro de você em silêncio. E a verdade que você ouviu ao longo dessa jornada não é apenas uma história, é um espelho que mostra algo que muita gente passa a vida inteira evitando encarar. A sua vida exterior sempre será um reflexo da sua vida interior. Não é o mundo que decide o seu destino primeiro. Não são as circunstâncias, não são as oportunidades. É a forma como você pensa quando ninguém está te vendo. É a forma como você reage quando ninguém está te cobrando. É a forma como você fala consigo mesmo quando tudo parece difícil. E talvez essa seja a maior virada de consciência que um ser humano pode ter. Você não está preso na vida. Você está preso em padrões mentais repetidos. E padrões podem ser quebrados. Mas isso exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Exige consciência, exige disciplina, exige ação, exige desconforto, exige verdade, porque continuar sendo a mesma pessoa é sempre mais confortável do que se tornar alguém novo. Mas conforto nunca foi sinônimo de destino. Agora pense por um instante. Quantos dias da sua vida você já perdeu esperando o momento perfeito? Quantas ideias você já teve e nunca executou? Quantas vezes você sentiu medo e chamou isso de realismo? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar de verdade? E agora, a pergunta mais importante de todas. Quem você seria hoje se tivesse agido no passado com a coragem que você sente que deveria ter tido? Essa pergunta não é para te prender no arrependimento, é para te acordar. Porque o passado já não pode ser mudado, mas a forma como você vive daqui para frente pode mudar tudo. Existe uma lei silenciosa que poucos entendem. Você não se torna aquilo que deseja, você se torna aquilo que repete. E repetição não é apenas ação. Repetição é pensamento, é emoção, é escolha, é identidade. Se você repete dúvida, você constrói dúvida. Se você repete medo, você constrói limitação. Se você repete disciplina, você constrói força. Se você repete ação, você constrói destino. E agora eu quero que você entenda algo profundamente sério. Não existe transformação sem ruptura. Não existe nova vida sem deixar para trás a antiga versão de você. Não existe crescimento sem desconforto. E não existe riqueza mental, espiritual ou material sem mudança interna real. Você pode até tentar mudar o mundo externo, mas se o interno continuar igual, você sempre vai voltar para o mesmo lugar.
Agora pare e pense. O que você tem alimentado todos os dias dentro da sua mente? Você tem alimentado fé ou dúvida? Você tem alimentado ação ou espera? Você tem alimentado disciplina ou desculpas? Você tem alimentado visão ou limitação? Porque aquilo que você alimenta cresce, e aquilo que cresce dentro de você decide o que acontece fora de você. E talvez agora você esteja sentindo algo diferente. Uma inquietação, um desconforto, uma vontade de mudar. Isso não é coincidência. Isso é consciência sendo despertada. Mas consciência sem ação não muda nada, é apenas potencial desperdiçado. E é aqui que a sua decisão começa de verdade, não amanhã, não na próxima semana, não quando tudo estiver perfeito, agora, porque a vida não recompensa intenção, a vida recompensa execução. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não ignore isso, não trate como só mais um vídeo, porque talvez esse seja um daqueles momentos raros em que algo dentro de você está sendo reprogramado. E você pode escolher fazer algo com isso, ou voltar para o automático. Agora eu preciso te dizer algo diretamente. Se você quer mudar sua vida, você não precisa de mais informação. Você precisa de transformação. E transformação começa quando você decide agir diferente hoje. Mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo com medo. Então eu quero te fazer um pedido simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo que abre a mente e muda a perspectiva. Deixe o like para fortalecer essa mensagem e fazer ela chegar a mais pessoas que precisam acordar. Comente aqui embaixo o que mais te impactou nesse vídeo, porque sua consciência também fortalece essa comunidade. E agora, antes de terminar, eu quero deixar uma última verdade com você. Uma verdade que você pode levar para o resto da sua vida. Você não nasceu para repetir padrões. Você nasceu para quebrá-los. Você não nasceu para viver limitado pela história dos outros. Você nasceu para escrever a sua própria história. Mas isso só acontece quando você para de assistir à vida e começa a construí-la. E talvez hoje seja esse dia, o dia em que você não volta mais para a mesma versão de você. O dia em que você entende que a mudança não é externa, é interna. E começa agora, porque no final, tudo se resume a isso. Você sempre será a soma das decisões que você teve coragem de tomar quando ninguém estava te aplaudindo. E a pergunta final não é o que você aprendeu hoje. A pergunta final é: o que você vai fazer com isso a partir de agora?